Então, gente, bom dia. Hoje a gente vai começar o conteúdo do quarto bimestre. Esse conteúdo é basicamente de revisão de muitas coisas que vocês já aprenderam em outras séries, em outros anos que vocês já aprenderam, e algumas coisas também do nono ano que você já viu no primeiro, no segundo ou no terceiro bimestre. Então, o quarto bimestre vai ser basicamente uma revisão daquilo que vocês já viram, que deveriam ter aprendido, mas ficou alguma dificuldade aí, então a gente vai verificar esses pontos novamente, tá? Para começar hoje, a gente vai falar dos números racionais, com uma abordagem um pouquinho mais simples da que vocês já viram. Então, vocês conhecem coisas, já apresentamos para vocês coisas mais complexas, um pouco mais complexas do que essa. Hoje é uma revisão básica, é como a gente consegue observar isso lá no ano anterior, lá no sexto, no sétimo ano, como a gente consegue observar isso para tirar essa dúvida que vocês têm. Então, a gente basicamente vai ficar nesse ponto, uma visão de sexto e de sétimo ano para os números racionais, mas que talvez alguns não lembrem e não saibam ou já esqueceram, tá? Então, dentro de hoje, a gente pretende que vocês, ao sair dessa aula, consigam identificar os números racionais. Então, saber, quando olhar para um número, identificar se ele é racional ou se ele não é irracional, se ele é racional. Então, você vai ter que conseguir identificar isso. Então, é um intuito. Conseguir fazer o posicionamento dos números racionais da reta numérica. Então, se eu tenho uma reta numérica, eu saber identificar aonde estão esses números racionais. Operações com números racionais, então saber as principais operações, somar, subtrair, multiplicar, dividir, e aí a gente incluiu também potenciações e radiciações, tá? E situações de problema com números racionais, alguns problemas que envolvem os números racionais, tá? Então, no final dessa aula, é isso que vocês deveriam compreender, entender e saber usar, tá? Primeiro, a gente vai voltar na teoria de conjuntos, nos conjuntos. Então, a gente vai identificar os conjuntos. Vocês já passaram por vários conjuntos até chegar nos racionais. Então, a gente vai ver esses conjuntos que são eles. São conjuntos de números. E a gente tem que saber identificar quais números estão em cada conjunto. Então, a gente precisa conseguir identificá-los. Tá? Então, números racionais. Conjunto dos números racionais. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Então, quando você vê uma fração, está relacionado a um número racional. Esses números também podem ser representados na forma decimal finita ou decimal infinita e periódica. Então, a gente tem duas situações. O número racional pode ser frações. Então, quando eu tenho uma fração, ele é racional. Quando eu tenho esse decimal finito e infinito periódico, também é racional. Quando ele não é periódico, ele é irracional. Então, a gente tem que, o intuito básico é fazer essa distinção do que é racional e do que é irracional, tá? Para a gente não confundir, que a dúvida maior é isso, identificar o número racional e o irracional. Então, essa é uma dúvida muito grande, e essa dúvida que a gente tem que sanar quanto a isso. O conjunto dos números racionais pode ser representado por... Então, essa é a simbologia, a linguagem matemática para quando eu quero descrever os números racionais. Visto que a maioria dos números, ele tem uma definição mais simples. Como no conjunto dos números naturais, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então eu já tenho a representação dos números. E nesse caso aí, nesse caso eu não tenho. Ele está me dizendo aqui, ó, é uma representação simbólica. Ele está me dizendo que no conjunto dos números racionais, que é esse Qzinho, toda vez que eu ver esse Q, eu estou querendo representar os números racionais. Ao invés de eu escrever conjunto dos números racionais, eu ponho esse símbolo aqui. E esse símbolo me informa que é o conjunto dos números racionais. Ele diz que quem são esses números racionais? São todos os que estão aqui dentro. Então, vamos entender quais são os números que estão aqui. São todos aqueles que formam uma fração, onde essa fração tem um número que é numerador e outro número que é o denominador. Ele não quis colocar um número, porque pode ser qualquer número. Então, ele representou por letra. Então, quando a gente
pode ser uma variável, pode variar, pode ser diferente a cada situação, ele coloca uma letra. Então, ele colocou duas letras. Ele colocou o A e o B. E por que ele colocou letra diferente? Ele colocou letra diferente porque esses números não necessariamente são iguais. Eles podem ser diferentes, eles podem ser iguais. Mas se eu coloco a mesma letra, eu já estou afirmando que é igual. Quando eu uso a mesma letra, a mesma incógnita, eu estou afirmando que esse número é igual. Então, ele colocou um A e um B, para dizer que o número que está aqui em cima pode ser diferente do número que está embaixo. Eles não são exatamente iguais. Aí ele fez uma afirmação, tal que o A pertence ao conjunto dos números inteiros, esse Z significa inteiros, ou seja, quem são o meu conjunto dos números inteiros? São os números positivos e os números negativos. Então, qualquer número positivo e negativo pode estar aqui no lugar do A. Esse A pode ser substituído por menos 1, pode ser substituído por 10, pode ser substituído por menos 50, tá? Por qualquer número, inclusive o zero. Tá? Inclusive, até eu posso substituir ali em cima o A por zero. Agora, o meu B e o B pertence ao conjunto dos números naturais. Quando tem esse asterisco aqui, significa que é exceto o zero. Então, neste caso, o zero não pode entrar. Aqui embaixo, o zero não pode entrar. Porque para existir uma fração, tem que existir meu denominador diferente de zero. Então, o único número que o B não pode assumir é o zero. Ele pode ser número positivo e negativo. Ele pode ser menos 10, ele pode ser 15, ele pode ser qualquer número. O que ele não pode, o B, não pode ser zero. Porque isso não existe não existe uma fração com denominador zero, tá? Ficou claro isso para vocês? O que representa essa linguagem simbólica aqui? Entender o que ela quer passar, qual a informação que ela passar? Responde para mim no chat se vocês entenderam qual a informação ela passou. Porque vocês estão vendo a linguagem simbólica, eu falei o que é essa linguagem simbólica e eu quero saber se vocês entenderam cada item dessa linguagem simbólica. Vocês conseguiram compreender essa linguagem? Responde para mim no chat aí. Tá? Então, ela é uma representação, porque eu não vou escrever todas as frações, eu não vou escrever... bom dia, Ramon. Eu não vou escrever todos os números decimais, que são os números com vírgulas, eu não vou escrever todos eles aqui. Essa escrita já me fala que é todos os números. Por que também me diz? Porque toda fração, quando eu vou dividir essa fração, vai virar um decimal. Tá? Então, fração e decimal são formas diferentes de se escrever o número, mas no fim pode ter o mesmo valor. É aquela situação que eu sempre digo, eu digo para o meu 7º ano, quando eu apresentei isso. Eu posso ter R$10 numa nota de R$10 ou em duas notas de 5, mas o valor é o mesmo. É isso que é a fração e o decimal. Eles podem ser representações diferentes, mas terem o mesmo valor. No caso aí, quando eu tenho 1 sobre 2, que é o meio, eu tenho 0,5. Tá vendo que os dois são representações diferentes, mas têm o mesmo valor? É isso que eu tenho que entender. Que fração e decimal são duas formas de números que elas estão ligadas. Porque uma fração pode virar decimal e um decimal pode virar fração. Tá? Então, a gente tem um correspondente dos dois lados. Então, eles são números de representações diferentes, mas que eu posso encontrar semelhança aí, entre eles. Posso encontrar o mesmo valor. Então, uma fração tem o seu representante em decimal, e um decimal tem o seu representante em fração, tá? Ficou claro, né? Posso continuar. Aqui, a gente tem o conjunto dos números, Então, a gente só tem até os números racionais. De propósito, porque era essa a intenção, mas vocês conhecem mais. Então, eu vou avançar com vocês, mas é o que tem aqui. Primeiro, a gente tem o conjunto aqui, ó, que está circulado em vermelho. A gente tem o conjunto dos números naturais. É representado pelo N. Esse conjunto dos números naturais, ele só tem os números positivos. Ele vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até infinito positivo. Então, os números naturais são esses. Quando tiver uma questão e falar assim, dentro do conjunto dos números naturais, ou substitua os números com o conjunto dos números naturais. Quer dizer que ele só quer
números positivos. Ele só vai poder, você vai poder colocar o 0, 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, até infinito positivo. Nenhum outro número. Porque ele indicou que conjunto ele quer que use. Ele quer que use números naturais. E os números naturais são esses, tá? Vai me respondendo, natural tá ok? E depois, circulado em verde aqui, ó, a gente tem o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, eu já vou fazer uma adição, eu vou aumentar esse conjunto. Esse conjunto passa a ser o que eu tenho nos meus números naturais, mais o que eu tenho nos meus números inteiros, que são os negativos. Então, eu só vou acrescentar os números negativos. Então, nesse conjunto dos meus números inteiros, vai ter esses todos positivos, infinitamente números positivos, mas agora eu complementei. Juntando com essa parte que está aqui circulada em verde, eu vou ter infinitos números negativos. Então, eu vou juntar os dois. Então, quando eu falo do conjunto dos números inteiros, eu digo que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até infinito positivo. E também tenho do outro lado, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, até infinito negativo. Então, eu tenho os dois. Eu fiz a junção, tá? Então, quando eu falo do conjunto dos números inteiros, eu juntei os naturais mais os negativos para formar os números inteiros, tá? Gente, vai me dizer que se tiver dúvida, vai perguntando. Depois que eu tenho esse conjunto dos números inteiros, que só afirmando que até o sexto ano você usa só os naturais, no sétimo você aprende os números inteiros, tá? No sétimo você aprende os inteiros e os racionais você usa sempre, só que não, a gente não fala a nomenclatura dele, tá? Porque usa essa fração desde o terceiro ano, tá? Depois a gente tem o nosso foco da aula de hoje, que é o conjunto dos números racionais, que é representado por esse Q aqui. O mais correto é este Q aqui. Mas se você colocar um Q assim, também funciona, dá para se entender. Esse meu número, ele tem uma característica. Porque ele pode ser fração, ó, fração, qualquer tipo de fração, pode ser fração positiva, pode ser fração negativa, tá? Então, todas as frações são números racionais. Então, se tiver uma pergunta assim, quais desses números são racionais? Se tiver uma fração, é racional, tá? Então, essa é a forma mais simples de deduzir. Agora, quando eu passo para a forma decimal, eu preciso avaliar. Eu preciso avaliar porque tem condições diferentes, tá? Ele disse aqui, ó, ele afirmou que para ser racional, ele tem que ser um decimal finito. O que é um decimal finito? É que tem fim. Por isso, quando eu vou dividir um número, não acontece dele ficar continuando e não ter fim. Quando isso acontece, ele é um decimal infinito, tá? E um decimal finito é que eu faço a divisão e acabou, deu zero lá embaixo, não tem resto. Quando não tiver resto, mas eu estou dizendo que essa divisão vai se estender por muito tempo, não é fazer duas, três números lá e já acabou, não. Vai se estender muito, muito, tá? Então, essa é a situação. Quando o número é muito grande, se estende por muito tempo e não chega no zero. Aí ele é infinito. Ficou clara a definição de decimal finito e decimal infinito? Conseguiu compreender o que é um decimal finito e o que é um infinito? Porque essa é a base de compreender. Porque todos os que têm fim, ele vai... Todos que têm fim, o que vai acontecer? Ele vai ser racional. E os que são infinitos, aí vai depender. É isso que eu vou falar depois. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tinha duas frações, eles são racionais. Agora, aqui a gente tem decimal finito, ó. Tá vendo aqui, ó? Menos 0,02. Como que ele me representou que é finito? Porque ele não colocou os três pontinhos aqui, ó. Tá vendo esses três pontinhos aqui? Ele não colocou, tá? Então, esse número aqui, ó, menos 0,02 é finito, ele tem um fim. Esse aqui, 0,8, tá vendo que tem um positivo, mas eu não preciso falar. 0,8, ele é finito, ele tem fim. Esse aqui, 9,6 é finito. E esse aqui, menos 3,4. Ele é finito. Então, esses números que são finitos, eles são racionais, tá?
Então, quando ele é um número decimal finito, ele é um racional. Como que eu identifico? Eu identifico, talvez no caso, porque não tem essa reticência, tá? Que continua, tá mostrando que continua esse número. Em alguns casos, você vai ter um sinal de aproximado. E o que é um sinal de aproximado? É um sinal de igual com um tio em cima. Quando tiver esse sinal de aproximado, também identifica que o número foi reduzido, porque eu não queria colocar todo aquele número, então eu reduzi. É uma tendência de que seja um número, não seja racional, tá? Aí, ou seja, infinito. Aí o que eu vou fazer? Já sei que o infinito é racional. Aí sobrou o quê? Os infinitos. Tá vendo aqui, ó? Esse é infinito, com 3 pontinhos. E esse outro aqui também é infinito, com 3 pontinhos. Como eu defino se ele é racional ou não? Como que eu defino isso? Eu defino nessa situação. Se ele é periódico. Ou seja, se ele é uma dízima periódica. O que ele quer dizer com dízima periódica ou um número periódico? É um número que se repete. De alguma forma ele vai se repetir. Nesse caso aqui, o que ele está me demonstrando aqui, ó? Menos 1,55. Ele está me demonstrando que os próximos números é 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Então, o período que se mantém é o número 5. Então, ele vai repetir o número 5 por várias vezes. Então, neste caso, ele é um número racional. Tá? Lá em cima também, ó, é menos 0,422222. Esse reticente significa que vai continuar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Então, ele é um número periódico. Existe um período que se repete. Então, toda vez que ele é infinito e periódico, ele é racional. Tá? Outras situações de periódico. Por exemplo, pode ser 0,171717171. Ele repetiu. Não precisa ser o mesmo número, mas pode ser um código de sequência. Por exemplo, 0,15151515151515, tá? 0,341. Existe o quê? Uma periodicidade. Então é isso que eu tenho que verificar, se existe um período. E esse período se repete prolongadamente até o infinito. Neste caso, como ele é infinito, ele vai se repetir até o infinito, vai continuar a repetir. Por mais que eu fique dividindo, vai continuar a repetir sempre, tá? Eu preciso que vocês me concluam, porque eu sei que vocês têm dúvida, mas me concluam. Eu consegui definir dos meus números decimais, que são os que têm vírgula. Eu consigo. Essa é a pergunta. Eu consigo definir o que é finito, o que é infinito? Sim ou não? Responde para mim. A Ana respondeu que sim. A Ana Júlia respondeu que sim. Tá. Então, eu consigo definir. Aí, dentro dos meus números infinitos, eu consigo fazer essa outra definição do que é periódico e do que não é periódico? Consigo fazer essa definição? Consigo perceber no número o que é periódico e o que não é periódico? Então, quando é periódico, é que tem essa sequência, 2, 2, 2, 2, 2, ou 15, 15, 15, 15, ou 451, 451, tem um período que se repete infinitamente, tá? Então, essas são as duas situações. No caso de ser periódico, eu vou ser racional. No caso de não ser periódico, eu vou ser irracional. Essa é a diferença. Periódico, racional, não periódico, irracional. O que seria um não periódico? Seria assim, 0,13467895321. Não se repete o número, não tem uma sequência de números. Não tem um padrão, não tem uma lógica de sequência que repete esse número. Esse número não é periódico. Entendam esse periódico de uma coisa que se repete constantemente, tá? Tudo bem para vocês? Andréia, tudo bem? Posso alguma coisa para complementar? Só dizer para eles a questão da fração, que o B, quando você comentou lá que ele pertence ao Z com asterisco, que quer dizer sem o zero, só para fixar que nunca vai existir a divisão por zero,
Por isso que esse B tem que pertencer ao Z com o asterisco. Exatamente. Não existe número dividido por zero. Tá? Então, números racionais na reta numérica. Então, agora a gente vai pegar esses números racionais e vai posicionar na reta numérica. Tá? Então, uma reta numérica é aquela reta que a gente tem positivos e negativos. Tá? Essa é a reta numérica. A gente vai posicionar os números, geralmente, quando tiver exercício neste modelo, ele vai mandar frações, que é o mais difícil. Porque quando é decimal, fica muito mais simples posicionar na reta numérica, tá? Então, o que a gente tem que fazer para posicionar esses números na reta numérica? A gente tem frações. Para ficar mais simples de posicionar esses números na reta numérica, o que eu devo fazer? Eu devo transformá-lo em decimal. Eu vou transformar em decimal. Então, eu pergunto, vou perguntar para vocês. Coloque a calculadora para funcionar, porque eu sei que se vocês fizerem a mão vai demorar um pouco, mas pode usar a calculadora. O primeiro lá que está em azul aqui, ó, em azul clarinho. 38 sobre 9. Eu vou transformar isso em decimal. Para me transformar isso em decimal, o que eu tenho que fazer? Então, toda vez que eu tenho uma fração e quero transformar num decimal, eu vou fazer a divisão. O que eu tenho que fazer? A divisão. Eu vou pegar o 38 e dividir por 9. 38 dividido por 9, quantos que vai dar, pessoal? Faz aí e responde no chat. Alguém chegou na resposta? 38 dividido por 9. Exatamente, Ana Júlia. Então, olha lá, o que eu tinha dito para vocês. O número 38 sobre 9 é a mesma coisa de 4,2222, tá? Eles são as mesmas coisas. São formas diferentes de representar, mas têm o mesmo valor. É aquele caso que eu falei. Uma nota de R$10 e duas de 5. São duas formas diferentes de representar, mas têm o mesmo valor, tá? Aí o que você tem que perceber? Esse número periódico, esse número aí, que é 4,2222, ele é um racional ou ele é um irracional? Alguém responde no chat? É um número racional ou irracional? Ele é um número racional. Por que ele é um número racional? Porque eu tenho a periodicidade. Ele fica 2, 2, 2. Então fica 4,22222 até o infinito. Ok? Então ele é um número racional. Está certo, Ana Júlia e Dandara. Aí ele deu 4,2. Ou seja, ele vai ficar aqui no 4 mais um pouquinho. Tá vendo que esse amarelo, ele divide no meio entre o 4 e o 5? Esse tracinho amarelo aqui divide no meio entre o 4 e o 5, né? Então, se ele divide no meio, aqui seria 4,5. E eu disse que ele é 4,2222. Então, aproximadamente, ele está aqui. Quando a gente tem números fracionários para identificar na reta, o que vai acontecer? A gente vai chegar próximo, a gente não vai chegar em cima. Geralmente a gente vai chegar muito aproximado, mas a gente não vai cravar em cima porque é muito difícil cravar o número exatamente. Que nem, por exemplo, se eu colocasse aonde está o número 5 na reta numérica, você já está cravado aqui, ó. Eu já sei que é aqui. Agora, neste caso, é o número 4,222222, mesmo porque ele não tem fim. Se ele não tem fim, então eu não tenho uma posição corretíssima. Eu tenho uma aproximação. E qual seria a aproximação para nós agora, enquanto estudantes do ensino fundamental? A aproximação é essa. Está aqui. Está mais perto do número 4 do que do número 5. Desculpa, do que do 4,5. Tá vendo? Aqui seria 4, aqui seria 4,5 e aqui seria 5. Então, ele está mais perto do 4 do que do 4,5. Tá? Um pouquinho mais próximo. Mas é quase pouca coisa, porque é quase no meio entre os dois. Tá? Então, é aqui que ele ficaria. Ficou claro para vocês que eu peguei a minha fração, transformei em decimal e achei a posição mais perto? Porque o decimal é muito mais simples de achar essa posição na reta numérica, tá?
Agora, o próximo aqui, que está em roxo. 11 quartos. 11 quartos. Para me posicionar na reta numérica, primeiro, para ficar mais simples para mim, eu transformo isso em decimal. Transformando em decimal, quantos que vai ficar? Faça uma conta aí. 2,75, exatamente, Dandara. Esse número, ele é racional ou irracional? Todo mundo pode responder, gente. Tem 8 alunos. Esse número é racional ou irracional? Racional, Ana Júlia. Agora, eu pergunto para vocês, por que ele é racional? Esse 2,75, por que ele é racional? Alguém sabe responder? Se não souber, fala só não, para mim já prosseguir, para a gente não perder muito tempo. Alguém consegue responder por que ele é racional? Existe um porquê dele ser racional. E qual é esse porquê? Qual porquê existe? Ana Júlia, porque ele é um número decimal. Sim, só que dentro do decimal eu tenho finito e tenho infinito. Aí a Annalise colocou, porque ele é infinito. Tá certo. Não, Dandara. Porque tem sequência e ele continua repetindo. Não. Olha lá. Vamos entender. O primeiro número que apareceu. Apareceu 4,222, Dandara. Ele é um número racional por quê? Porque ele é um decimal infinito, mas que é periódico. Por quê? Porque faz 2, 2, 2, 2, 2. Nesse caso, ele é infinito e periódico. Por isso que ele é racional. Nesse segundo caso, de 2,5, Dandara, 2,5 ele é um decimal finito. Porque quando você fez essa divisão, ele não continuou, ele fez 2,5 e não colocou nenhum número depois. Tá? Então, nesse caso, ele é finito. Então, quando ele é finito, ele já é racional. Não precisa analisar mais nada quando ele é racional. E no caso que ele continua, que você escreveu, Dandara, que ele tem sequência e continua repetindo, é no caso do de cima, o número de cima, que era deixa eu olhar então, que era 4,222. Nesse caso de 2,75, ele é racional porque ele tem fim. Ele é 2,75 e não tem nenhum número depois. Ele acaba aí. Essa é a diferença que eu preciso que vocês entendam. Quando ele é infinito, eu já sei que ele é racional. Quando ele é infinito, que não tem fim, quando ele não tem fim aí, eu preciso olhar se ele tem essa sequência que continua repetindo, que a Dandara afirmou, ou se ele não tem. Se ele tem essa sequência que continua se repetindo, ele é racional. Se ele não tem essa sequência que continua repetindo, ele é irracional. Ficou claro, Dandara? Tirei a sua dúvida? Tá? Então, no caso dele, se for finito, já é racional. Só no caso de ser infinito, que não tem fim, que eu preciso analisar. Quando ele é finito, já bato o martelo. É racional. Tá certinho? Racional. Quando ele é infinito, aí eu tenho que fazer essa análise, tá? O próximo aqui é 3 sobre 2. Então, para me achar, eu vou ter que dividir. Eu tenho uma fração, que é o número racional. Eu vou dividir, tá? Aí eu dividindo, deu 1,5, tá? Esse 1,5, olha lá, tá exatamente no meio, ó, tá vendo? Entre o número 1 e o número 2, exatamente no meio, tá? Outra coisa fácil de vocês identificar quando tem exercício, olha lá, reta numérica. Deste meu lado para cá, eu tenho os números positivos. Do 0 para cá, eu tenho os números negativos. E preste atenção que os números negativos
eles vêm nesta ordem, ó, observem a ordem que ele vem ao contrário, como se fosse um reflexo, como se fosse um espelho refletindo os números positivos. Então, ele vem ao contrário dos positivos. E aí, outra coisa é analisar, ó, tá vendo? Se eu tivesse esse mesmo número aqui, ó, 11 sobre 4, só que negativo, ele estaria deste lado, ó. Ele estaria deste lado aqui, tá? Ele estaria mais ou menos aqui. Então, observar se é positivo, se é negativo, também ajuda na resposta. Tudo bem quanto a isso, eu não vou continuar com todos por causa do tempo, senão a gente vai gastar muito tempo. Mas entendeu como achar esse número, essa fração, que é um número racional, na reta numérica? Ficou fácil para vocês achar esse número racional na reta numérica? Alguém ainda tem dúvida? Se é fração, eu tenho que dividir. Dividiu, eu vou procurar onde está mais perto, tá? Só para completar, porque vocês são nono ano, uma radiciação, eu também encontro essa radiciação na minha reta numérica. Por exemplo, um exemplo comum. Resolve aí para mim raiz quadrada de 2. Pode resolver na calculadora e coloca a resposta. Raiz quadrada de 2. Resolve na calculadora. Raiz quadrada de 2. Alguém chegou na resposta? Raiz quadrada de 2? Exatamente, Ana Júlia. Raiz, essa resposta deu raiz quadrada de 2. 1,41, 42, 13, 56, 24. Nesse caso, ele é um número racional ou irracional? Irracional, exatamente, Ana Júlia. Por quê? Porque ele é infinito. Como que eu sei que é infinito na calculadora? Porque usou todos os espaços da calculadora. Geralmente, o número infinito vai usar todos os espaços da calculadora. Se você tentar digitar mais algum número, não vai caber. É o espaço limite da calculadora. Ele é um número irracional, ok? Então, a raiz de 2 é um número irracional. Por quê? Porque a resposta da raiz de 2 é 1,41, 42, 13, 56, 24 e continua. E continua infinitamente. Então, nesse caso, ele é infinito e não tem padrão de sequência. Não se repete, não tem uma periodicidade, tá? Então, ele é um irracional. Exatamente, Ana Alice e Ana Júlia, isso está correto. Então, o que acontece? Se eu quisesse posicionar essa raiz de 2 na minha reta numérica, eu ia vir aqui, aonde eu coloquei. Você colocou aproximadamente 1,4. 1,4 é mais ou menos aqui, ó, do lado dessa linha pretinha, do lado, bem perto. Porque ele não chegou em 1,5, ele é menos do que 1,5. Então, seria bem próximo aqui, tá? Bem próximo aqui. Então, raízes eu também posso posicionar na reta numérica. Nesse caso, se fosse raiz de 2, ela viria aqui, do lado desse risquinho preto. Do lado, não seria em cima, porque em cima é 1,5, que a gente acabou de descobrir. Porque 3 dividido por 2 vai dar 1,5, que é exatamente nessa linha preta. Agora, 1,4 é do lado dessa linha, mais perto do 1 do que do 2, tá? Ficou claro também essa situação? É só para complementar, porque vocês são nono ano, vocês conseguem entender isso também. Ficou claro? Responde para mim que eu vou prosseguir. Então, aqui eu vou passar um pouco, não vou passar tão devagar, porque são coisas que vocês já sabem. Adição e subtração de números racionais. Então, eu só vou lembrar, porque vocês têm que recordar, porque muitos têm dúvida, mas a maioria eu já sei que sabe, tá? Então, vamos lá.
Números racionais, no caso, fração. Então, vamos lá recordar como faz uma adição e uma subtração de fração, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar, essa parte aqui, é a minha adição. Tá, 2/3 mais 1/2, ou meio, tá? Como que eu faço essa adição? Primeiro, eu tenho que olhar para os meus denominadores, os números que estão aqui embaixo, tá? Eu olhei para os meus denominadores, eu tenho que fazer a pergunta, eles são iguais ou não? Se eles não forem iguais, que é este caso aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o MMC, o mínimo múltiplo comum. Se eles forem iguais, é só eu somar. Eu mantenho o denominador e somo. Mas nesse caso eles são diferentes. Então eu tenho que tirar o MMC. O MMC de 3 e 2, o que é? O MMC de 3 e 2 é 6. Então eu coloquei aqui, ó, 6 aqui embaixo. Aí o 6, eu peguei 6 dividido por 3. Respondem para mim aí. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 2, 4. Foi a resposta que eu coloquei aqui. Tudo bem? Depois eu fiz de novo. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Foi a resposta que eu coloquei aqui. Ó. O meu denominador já é igual. Eu coloquei até uma vez só, mas porque ele é igual. Ele serve tanto para o 4 quanto para o 3. Então, o que eu faço? Eu vou copiar ele, vou manter esse 6, que é o denominador, e vou somar os meus numeradores. Então, 4 mais 3, 7. Então, deu 7/6. Deu 7/6. Seria a minha resposta em fração se ela não fosse uma fração imprópria. No caso aí, ela é uma fração imprópria. O que é uma fração imprópria se vocês não viram isso no 6º ano? Uma fração imprópria é uma escrita de fração inadequada. Não é a forma correta de escrever uma fração. Quando isso acontece? Quando esse número aqui em cima, que a gente chama de numerador, é maior do que o número que está aqui embaixo, que a gente chama de denominador. Toda vez que isso ocorrer, que o número que está em cima for maior do que o de baixo, isso chama-se fração imprópria. E essa fração imprópria, ela teoricamente não existe. Eu tenho que transformar isso em uma fração mista. Então, se a gente tiver um exercício com alternativa, não vai aparecer 7/6. Vai aparecer esta resposta aqui. Tá? 1 sobre 1/6. Ou seja, 1 inteiro sobre 1/6. Vamos ver como que a gente chegou nisso. Aqui, vamos pensar numa situação. Aqui ele está dizendo assim, vamos pensar. Num pacote de bolacha, cada pacote tem 6 bolachas, porque aqui embaixo é o total, ou posso pensar na barra de chocolate. Uma barra de chocolate que foi dividida em 6 partes iguais. É isso que quer dizer embaixo, tá? Que eu dividi em 6 partes iguais. E eu comi 7 pedaços. Tem como isso ocorrer? Eu comer uma barra que foi dividida em 6 pedaços, eu consigo comer 7 pedaços? Responde isso para mim. Isso acontece? Eu pegar a barra dividido em 6 pedaços e comer 7 pedaços? É isso que está escrito para mim, tá? Vocês entenderam o que está escrito quando eu falei para vocês? Que aqui embaixo é o total de divisão, o total de partes que eu dividi a pizza, que eu dividi o chocolate, que eu dividi alguma coisa. É o total que eu dividi no máximo. Em cima é o que eu utilizei, ou o que eu comi, se eu estou falando de barra de chocolate. É quantos pedaços eu comi. Aqui está me informando que eu dividi essa barra de chocolate em 6 pedaços e comi 7 pedaços. Então, isso não existe. O que existe? Existe que eu comi uma barra inteira. Não ficou claro para vocês que quando eu como 7 pedaços, eu tive que comer uma barra inteirinha? Porque se eu comer 6 pedaços de uma barra de chocolate que foi dividida em 6 pedaços, eu não comi uma barra inteira? Não é isso? Confirma para mim se vocês entenderam. Não é isso? Confirma para mim se vocês entenderam a mesma coisa que eu estou dizendo. Que se eu comer 6 pedaços de uma barra que é dividida em 6 pedaços, eu não comi uma inteira?
Não comi uma barra inteira de chocolate? Por isso que esse número 1 está aqui na frente, ó. Ele está me informando que eu comi um inteiro. O inteiro quer dizer uma barra de chocolate inteira e mais alguma coisa. Eu comi uma barra inteira e mais alguma coisa. O que foi essa mais alguma coisa? Um pedaço. Não é? Porque se são 6 pedaços, uma barra inteira, e eu comi 7 pedaços, o que faltou eu marcar? Um pedaço, não foi? Esse um pedaço que eu comi tá aqui, ó. Um pedaço. Um pedaço dessa barra. Que é dividido em quanto? Em 6 pedaços. É o que tá aqui embaixo. Isso daqui é 7 sobre 6. E 1 sobre 6 são duas formas de representar a fração, onde essa é imprópria e essa é mista. Então, se for um exercício com alternativa, não virá 7 sextos, virá 1 sobre 1 sexto. 1 sobre sexto, tá? Virá nesta forma aqui de fração mista, não virá nesta forma de fração. Pergunto para vocês, já tinham visto fração mista ou é a primeira vez que vocês ouvem falar sobre fração mista? Responde para mim, só para mim saber ter ideia. Se eu preciso falar mais ou se depois eu não preciso falar mais. Responde para mim que todo mundo, os 7 alunos que estão aí, responde. Já ouvi falar ou não ouvi falar? Para mim saber mais ou menos como que está a situação. Gente, bom dia, tudo bem? Vocês estão acordados? Bom dia, já são 10h52. Ah, já ouvi falar, Analice. Mais alguém? Dandara também. Já ouvi falar. Completa aí a Analice Dandara. Mas conseguiu entender agora ou já entendia? Ah, a Ana Júlia completou. Já ouvi falar, mas não lembrava, tá? Por isso que a gente está recordando. Por isso que eu coloquei aqui para recordar. Mas alguém tem mais aluno aí, gente? Tem mais aluno. Só as 3 que participam? E aí, gente? Tem mais aluno. Cadê vocês? Dormiram aí? Só na lista da Andara e Ana Júlia que estão respondendo. Cadê vocês? Vou ter que chamar por nome? Chamar na lousa por nome, né? É isso que vocês querem, que eu chamo na lousa por nome para resolver exercício. Vou esperar a resposta. Enquanto isso, eu vou falando da outra, para a gente não perder tempo. Aqui é o mesmo caso, só que em vez de adição, é uma subtração. Eu olho para os meus denominadores, eles são diferentes. Eles são diferentes, meus denominadores. Eu tenho 4 e 2. Então, eu não posso fazer essa subtração. Primeiro, eu tenho que igualar esses denominadores. Então, para me igualar esses denominadores, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o M e MC. O MMC é parecido com aquela fatoração que a gente fez já em aulas passadas, tá? Da raiz. É muito parecida. Então, eu tirando esse MMC, vai dar o número 4. Se eu mudei o denominador, eu tenho que mudar o meu numerador, tá? Então, como que eu faço isso? Eu pego o 4, vou dividir por 4, vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Olha lá, não mudou o denominador, não muda o numerador. Tá vendo aqui que não mudou nada? Continua a mesma coisa. Agora, outro caso mudou. Ó. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 5 vai dar 10. E eu copiei o sinal de negativo. Tá vendo? O sinal de negativo estava aqui, eu passei para cá. Perceberam que, ó, aqui não mudou o denominador, então não muda o numerador. Aqui mudou o número de baixo, então muda o número de cima também, tá? Agora eu vou subtrair. Eu vou manter esse meu denominador, que era 4, o número está embaixo, eu vou manter ele 4 aqui. Aí eu vou subtrair. Eu devo 10 e só tenho 3 para pagar. Eu vou continuar devendo 7. O número negativo, ó, ficou aqui negativo. 7 menos 7 quartos. Menos 7 quartos. Esse menos, teoricamente, pertence à fração. Não pertence só ao número 7, pertence à fração. Por isso que aqui ele fica aqui embaixo, tá? Porque ele pertence à fração. 7 quartos negativo.
Não é o 7 só que é negativo, é a fração como toda que é negativa, tá? Ocorreu aquela situação de uma fração imprópria. Tá vendo? Que o número embaixo é 4 e o número em cima é 7. É uma fração imprópria. Quando eu tenho uma fração imprópria, eu vou transformar em um número misto. É aquela situação. Tá dizendo aqui, eu tinha uma barra de chocolate dividida em 4 partes e eu comi 7 pedaços. Então, isso quer dizer que eu já consigo deduzir que eu comi uma barra inteira. Por quê? Se eu comer 4 pedaços de uma barra que tem só 4 pedaços, eu comi uma inteira. Olha lá. Por isso que tem esse número 1 aqui. Mas aí, o que aconteceu? No total, eu comi 7 pedaços. Uma barra inteira só tem 4 pedaços. Quantos pedaços falta eu comer? Se eu comi 4 pedaços de uma barra inteira, quantos pedaços falta eu comer para chegar no 7? Se eu comi 4 pedaços, me deu uma barra inteira. Quantos pedaços faltam para me chegar no 7? 3, exatamente, Ana Júlia. Por isso que esse número aqui está 3, ó. Tá? Por isso que esse número aqui é 3. Porque faltam comer... Se eu comi 7 pedaços, uma barra só tem 4, eu preciso comer mais 3 de outra barra para completar os 7 pedaços total que eu comi. Por isso que esse 3 vem aqui embaixo. E esse denominador aqui embaixo, 4, ele vai ser o mesmo. Deixa eu voltar. Vai ser o mesmo que estava aqui. Porque eu não mudei de situação. Ou seja, era uma barra com 4 pedaços, eu vou comer outra barra com 4 pedaços. Então, o número que está embaixo eu vou manter. Por quê? Porque eu vou pegar coisas iguais. Se é barra de chocolate com 4 pedaços, a outra também tem que ser barra de chocolate com 4 pedaços. O numerador já está definido. Se é uma pizza dividida em 8 pedaços, eu vou comer duas pizzas em uma pizza e um pouquinho, vai ser dividido em 8 pedaços, porque o padrão de divisão em pedaços, ele vai ser sempre igual, tá? Por isso que esse denominador é 4. E o 3 aqui em cima é a resposta que a Ana Júlia deu. Se eu comi 4 pedaços da barra de chocolate, para chegar no 7, faltam 3 pedaços. Por isso que esse número 3 está aqui em cima, no lugar do numerador. Tudo bem, pessoal? Gente, ficou claro? Principalmente essa parte de recordar adição e subtração com denominadores diferentes, que é a grande dificuldade de vocês. Vocês têm muita dificuldade. E relembrar que existe fração mista para vocês chegarem em algum momento e falar assim, nossa, é verdade, isso existe. Porque às vezes vocês não lembram nem que existe, tá? Agora, outra situação com números decimais são os decimais. Então, os decimais, eu tenho que prestar muita atenção no decimal na hora de responder. Porque quando é adição e subtração, eu tenho que prestar atenção em quantas casas tem depois da vírgula. E igualar. Por quê? Nesse caso de adição e subtração, a vírgula vai ficar embaixo de vírgula. Então, vírgula embaixo de vírgula significa dizer que a mesma quantidade de números ou de algarismos que eu tenho depois da vírgula vai ficar sempre igual, para não me confundir na hora de resolver os exercícios, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que eu fiz aqui, ó? O 2, eu somei com 4. Deu 6. Aqui, o 3, eu somei com 0. Deu 3. E o 0, eu somei com 1. Deu 1. Tá? Nesse outro caso, a mesma coisa. Eu fui subtrair. O 5 tira 3, fica 2. O 7 tira 2, fica 5. E 1 tira 0, aí ficou 1. Tá? Aqui é um exemplo básico com denominador igual. Então, aqui eu tinha 8 sobre 2 mais 12 sobre 2. O que eu fiz? O denominador já era igual, eu mantive. Eu não tenho. Se ele já é igual, não preciso tirar o MC. E somei aqui. 8 mais 12, 20. Aí 20 dividido por 2 deu 10. Essa é a minha resposta final. Aqui é a mesma coisa, ó, denominador igual. Eu tenho 3 frações, mas todas são de denominador igual. Então, eu só mantenho o denominador. E somo o que está aqui, ó. 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. Embaixo lá, eu tenho um denominador
de... Aqui no meio é um sinal de igual. Aqui, ó. Aqui é um sinal de igual na foto. E tá errado. Então, o que acontece? O denominador é igual, eu mantenho o denominador e somo. Somei 14 mais 7 mais 2 deu 23. 23 dividido por 23 deu 1, tá? É a forma mais simples quando o denominador já é igual. Então, essa eu acho que vocês não têm dúvida, tá? Agora, preste bem atenção nisso, ó. Aqui, ele está me mostrando. Muitas vezes, esse zero não aparece. Ele vai dar o número 16,9. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu acrescento esse zero para ficar mais fácil de eu resolver. Por quê? Porque a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula na minha adição e subtração. Quando eu faço adição e subtração com decimais, a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula. Não me importa a quantidade de números. O que eu fiz para facilitar? Eu coloquei um zero para ficar a mesma quantidade de algarismos dos dois lados, tanto aqui quanto aqui. E aí eu fiz a soma. Tá vendo que aqui eu fiz a mesma coisa? Então, esse zero e esse zero não existia. O número era 16,9. Se eu colocar esse 9 no lugar do zero, no lugar do 9, colocar o 6, fizer nessa ordem, a minha conta sai errada. Eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula. Faltou número para o lado de cá? Acrescento o zero. Tá? Ficou claro isso de acrescentar o zero só para facilitar a minha situação? E a vírgula tem que ficar embaixo de vírgula quando eu faço adição e subtração? Tá? Então, quando adição e subtração com números racionais, que seria a fração e o decimal, está tranquilo? Alguma coisa que vocês precisam que eu fale de novo? Alguma coisa? Vamos ver quem está aqui, né? Porque ninguém está respondendo. Quer dizer, respondendo só tá as mesmas pessoas. Mas está dizendo que tem 7 alunos. E eu só estou vendo a resposta de 3. Guilherme, Ramon. Vocês estão entendendo? Então, vamos lá. Agora, multiplicação e divisão com os números racionais. Então, multiplicação e divisão de fração. Então, multiplicação e divisão de fração é simples. A multiplicação é muito simples e a fração, e a divisão também é um pouquinho simples. Então, vamos lá. Multiplicação de fração, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar numerador por numerador, o número que está em cima pelo número que está em cima, e fração, o número que, o denominador, o número que está embaixo, eu vou multiplicar pelo número que está embaixo. Então, nesse caso, era 2 vezes 3, 5. Agora aqui, 5 vezes 4, 20. Ah, mas o que aconteceu aqui? Por que eu coloquei um quarto? Ah, eu coloquei um quarto porque eu coloquei a minha fração irredutível. Ou seja, aqui é uma fração, que é uma fração equivalente. Elas têm o mesmo valor. Lembra aquela situação que eu falei das duas notas de R$5 e uma nota de 10? Essa é a mesma situação. Essa fração aqui, 5/20, tem o mesmo valor de que 1/4. Elas valem a mesma coisa. Se vocês quiserem estar com dúvida, é só pegar 5 e dividir por 20 e pegar 1 e dividir por 4. Vai dar a mesma resposta. Exatamente a mesma resposta. Pode fazer aí e tirar dúvida. As duas respostas serão iguais. Por isso que elas são frações equivalentes. Elas se escrevem de forma diferente, mas têm o mesmo valor. Tá? E eu confirmo isso quando eu divido as duas. Quando eu fizer essa divisão, vai dar exatamente a mesma resposta em decimal. Tá? Mas como que eu cheguei nessa minha fração irredutível, que é uma fração equivalente? Como eu cheguei nessa menor? Eu digo que é fração irredutível porque ela é a menor fração possível. Quando eu faço uma redução de fração, ou simplificação de fração, quando eu simplifico isso, eu faço uma divisão. Uma divisão
deste número que está aqui em cima, que a gente chama de numerador, e deste número que está aqui embaixo, que a gente chama de denominador. Mas por quê? Pelo mesmo número. Não sei qual número, mas tem que ser exatamente igual. Se eu dividir o número de cima por 2, o de baixo também tem que ser por 2. Se eu dividir o número de cima por 3, o de baixo também tem que ser por 3. Tem que ser exatamente o mesmo número. Então, o que aconteceu aqui? Eu olhei para 5 e 20 e lembrei. Todos os números que terminam em 5 e terminam em 0 estão na tabuada do 5. Ah, se os dois números estão na tabuada do 5, então eu vou simplificar pelo número 5. Aí eu fiz 5 dividido por 5 vai dar 1. 20 dividido por 5 vai dar 4. Como eu sei que essa é a minha fração redutível? Porque o 1 só divide por 1 e o 4 não divide. Se eu dividir o 4 por 1, vai dar ele mesmo. Então, não vai mudar nada. Então, essa é a minha fração irredutível. Tudo bem quanto à fração irredutível e simplificação? Lembraram? Ou não tinham visto? Lembraram? Embaixo, eu tenho uma divisão com frações. Então, para fazer uma divisão com fração, o primeiro passo aqui, ó, eu olhar. Eu tenho 1/3 dividido por 2/5. Primeira coisa, para me fazer uma divisão, eu tenho uma regra. Eu vou copiar a minha primeira fração, inverter a segunda fração e transformar a divisão em multiplicação. Tá? Então, eu vou transformar em multiplicação isso. Olha lá, eu copiei essa primeira fração, que é 1/3. Ó, isso que era uma divisão, eu transformei em multiplicação. E a segunda fração eu inverti. Não era 2/5, eu coloquei 5 sobre 2. E aí eu vou resolver igual eu resolvi a de cima. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, 6. Aí deu 5/6. É uma fração própria. Por que é uma fração própria? Porque o número de cima é menor do que o de baixo. Ou seja, se fosse uma pizza e eu tivesse dividido em 6 pedaços, eu comi só 5 pedaços. Ou seja, eu não cheguei a comer uma pizza inteira. Eu comi só 5 partes da pizza que foi dividida em 6 partes. Então, eu não comi a pizza inteira. Então, quando é uma fração própria, é quando eu não usei o total. Não usei o total. Nesse caso, o total era 6 partes. Eu não comia 6 partes da pizza, eu comi só 5. Eu comi menos do que o total, tá? Então, é uma fração própria. Como que eu sei que não dá para reduzir? Por quê? O 5 vai dividir por 5 e o 6 divide por 5? Não. Então, não dá para dividir. O 5 só vai dividir por 5 e por 1. Porque ele é primo. Aí, o que acontece? O 5 é primo, só divide por 5 e por 1. O que acontece com o 6? O 6 não divide por 5. Então, não dá para me reduzir essa fração. Tá? Tudo bem, gente? Multiplicação e divisão com frações, tudo bem? Tá tudo certinho? Agora, multiplicação e divisão com decimais. Nesse caso aí, num primeiro momento, na multiplicação, eu não vou me preocupar com a vírgula, que nem no caso da adição e subtração. Num primeiro momento, eu não me preocupo com a vírgula. Eu posso multiplicar até sem as vírgulas. Eu posso fingir que não existe vírgula e fazer essa multiplicação. Então, o que acontece? Eu fiz essa multiplicação. Pensando nessa situação, eu posso fazer a multiplicação 25 sobre 15. Se eu fizer essa multiplicação 25 sobre 15, nesse primeiro momento eu não preciso me importar. Aí deu 375, que é o número que está aqui, ó, 375. Se eu fizer 25 vezes 15, vai dar 375. O que acontece? Agora, depois que eu terminei essa minha multiplicação, eu tenho que pensar na vírgula. Aí eu venho e conto. Quantos algarismos tinha depois da vírgula aqui? Então, eu tinha o 2 e tinha o 5. Então, eu tinha 2 algarismos. Aqui depois,
Quantos algarismos eu tinha depois da vírgula? Eu tinha 5, eu tinha 1. Se aqui eu tinha 2 algarismos e aqui eu tinha 1 algarismo, eu tinha 3 algarismos depois da vírgula. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tinha que contar 1, 2 e 3. Eram 3 algarismos? Eu coloco a vírgula. Ah, mas eu coloquei a vírgula e não tem nada na frente. Se não tem nada na frente, eu coloco 0. Tá? Se tiver outro número, não precisa colocar. Mas se não tiver número nenhum, eu tenho que colocar o 0. Quanto à multiplicação, recordou, gente? Recordou essa situação de multiplicação? Que eu, no primeiro momento eu não me importo com a vírgula. Aí quando eu termino essa conta, eu tenho que verificar quantas vírgulas, quantos algarismos eu tenho depois da vírgula e utilizar. Tá? A divisão é mais difícil, tá? A divisão eu acho que é o mais complexo aí. A divisão aqui, aqui embaixo tem uma demonstração, tá? O que acontece? Eu tenho 2,34 dividido por 1,2. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que igualar as casas depois da vírgula. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula aqui? Eu tenho 3 e 4, são 2 algarismos. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula? 1 algarismo. Tá? Então, se aqui tem 2 e aqui tem 1, eu não posso fazer a divisão assim. Não posso fazer a divisão assim. O que eu vou fazer para me auxiliar? Eu vou igualar a quantidade depois de casa depois da vírgula. Se aqui tem 2, logicamente aqui também vai ter que ter 2. Como eu faço para aumentar uma casa depois da vírgula? Eu acrescento 0. Então, ao invés de ser esse número, vai ficar 2,34 dividido por 1,20. Eu só acrescentei o 0 aqui, ficou 20. Tá, eu tenho 2 algarismos depois da vírgula dos dois lados, dos dois lados da divisão aí. Se eu tenho 2 algarismos depois, eu vou eliminar as minhas vírgulas. Eu vou fingir que não existem essas vírgulas. Tá? Aí, ao fingir que não existem essas vírgulas, eu posso fazer a minha divisão normalmente. Como que eu vou fazer essa divisão? Eu vou pegar, imaginando isso sem vírgula, eu vou pegar 234 dividido por 120, porque eu acrescentei o 0 lá. Então, eu vou dividir 234 dividido por 120. Quando eu fizer essa divisão, preste atenção, que a divisão que eu vou fazer é 234, não vai ter essa vírgula, e vai ser 120. Por que 120? Porque eu acrescentei um 0 para ficar a mesma quantidade de vírgula, a mesma quantidade de números depois da vírgula, tá? E aí, quando eu faço essa divisão, deu 1,95. Se vocês quiserem fazer, pode fazer. Faz aí na calculadora para vocês confirmar. 234 dividido por 120. Vai dar 1,95. Tá? E se eu fizer com a vírgula na calculadora, vai dar a mesma resposta. Mas isso é o mecanismo de eu conseguir resolver sem a calculadora. É só eu igualar a quantidade de casas depois da vírgula. No caso, aqui tinha 2 casas, porque era 34, e aqui eu tinha uma casa, porque era 2. Eu acrescentei o 0, ficou 2 casas dos dois lados. E aí eu tiro as minhas vírgulas e resolvo, tá? Vamos lá para os exemplos mais bonitinhos. Aqui. Olha aqui na multiplicação. Na multiplicação, tá vendo que eu não me importei com vírgula embaixo de vírgula? Eu não me importei com vírgula embaixo de vírgula. Eu resolvi. Eu fiz os 5 vezes todos os números, depois fiz o 1 vezes todos os números. Tá vendo? Nem coloquei vírgula, nem me importei. Aí eu somei tudo, tá? Aí eu somei todas as situações. Somei aqui, não posso colocar. Somei. Aí que número deu? Lá embaixo deu o número 5.505. Aí eu volto lá em cima. Ó, na primeira parte, eu tenho 3,67. Então, eu tenho 2 algarismos depois da vírgula. Na segunda parte, lá embaixo, eu tenho 1,5. 1,5 são um algarismo. Se eu somar todos
esses algarismos, vai dar três algarismos, depois da vírgula. Então, eu venho na minha resposta e conto 3. Contei o 5, o 0 e o 5, e coloquei a vírgula. Tá vendo que tá até em vermelho? Coloquei a vírgula. Então, o que é isso? Que número ficou? Em vez de 5.500, ficou 5,505. Essa é a minha resposta. Então, eu não me preocupei com a vírgula na hora de fazer a conta e só vou me preocupar com a vírgula na hora de encerrar essa minha conta, que eu não posso esquecer. Porque 5.500 e 5,505 é números totalmente diferentes. Muito diferente, ainda muito distante, tá? Na segunda parte, olha lá, eu tinha 0,075 vezes 0,001. E eu tinha que multiplicar. O que eu fiz? Eu fiz essa multiplicação, eu faço de um jeito mais simples, era só eu colocar um 75, né? Porque 1 vezes 75 vai dar 75. E aí eu conto quantas casas eu tenho depois da vírgula. Então, se eu tenho 3 casas depois da vírgula em cima, que é o 0,75, e 3 casas depois da vírgula embaixo, que é o 0,01. No total, são 6 casas depois da vírgula. Então, eu venho contando. O 5 é uma, o 7 é outra. Tá. Aí eu vou acrescentando 0. Até dar 6 casas depois da vírgula. Tá vendo que se eu contar todo ali o que está sublinhado, eu tenho 6 números. Eu tenho 4 zeros e o 7 e o 5. No total, eu tenho 6. Aí eu coloco a vírgula. Não tem número nenhum depois, acrescento 0. Tá? Então, a multiplicação com o número decimal ficou claro para vocês? Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa multiplicação com decimal. E vamos para a divisão. Olha a divisão. A divisão, o que foi feito aqui? Ó? Era 5,2 dividido por 2. Aqui eu tinha uma casa depois da vírgula. E aqui eu não tinha nenhuma casa depois da vírgula. Então, o que eu fiz? Olha aqui na linha de baixo, ó, tá até separado. O que eu fiz? Acrescentei o 0. Acrescentei a vírgula e o 0. Então, o número ficou assim, 5,2 e 2,0. Eu eliminei essas minhas duas vírgulas. Finjo que não existe essas duas vírgulas. Então, o que eu vou dividir? 52 dividido por 20. 52 dividido por 20, eu fazendo a conta normalmente, vai dar 2,6. Tá? Como que eu fiz essa conta? Olhei lá. Eu tenho 5 perto da tabuada. Eu tenho 52, na verdade, na tabuada do 20. Tenho 40. Olha lá, 40. 52 menos 40 deu 12. 12 eu não tenho na tabuada do 20. Acrescentei o 0. À medida que eu acrescentei esse 0, eu tenho que acrescentar a vírgula aqui. Aí, eu tenho 120? Tenho. 20 vezes 6. 20 vezes 6 deu 120. 120 menos 120 deu 0. Tá? Então, a divisão e a multiplicação são diferentes. Na multiplicação, eu não vou prestar no primeiro momento atenção nas vírgulas, vou resolver essa multiplicação sem mudar nada, e aí, no final, eu vou contar quantas vírgulas eu tenho depois dos dois números, tá? Dos dois números, eu vou contar quantas vírgulas eu tenho depois dos dois números e acrescentar na minha resposta. Na divisão, eu tenho que verificar quantas casas, logo no começo, eu tenho que verificar quantas casas eu tenho depois da vírgula. Se for diferente, eu vou ter que igualar. Se for igual, eu não preciso igualar. Depois que estão iguaizinhas, a quantidade de casas depois da vírgula está igualzinha, a mesma quantidade de número depois da vírgula, eu elimino as vírgulas. Finjo que não existem essas minhas vírgulas. Resolvo do jeito que está. Resolvendo do jeito que está, eu chego na minha resposta correta, tá? Multiplicação e divisão de fração e decimal ficou claro para vocês? O André, quer falar alguma coisa sobre essas operações? Então, eu penso que para eles até a multiplicação é bastante simples. Quando chega na divisão, se eles lembrarem desse fato que você explicou muito bem a respeito de igualar as casas decimais,
aí não tem dúvida, porque aí a divisão é feita normalmente como se fossem números inteiros. Exatamente. Esse é o caso quando você não tem calculadora. Se você for fazer um vestibular, se for fazer uma prova, um vestibulinho, qualquer tipo de coisa, você não vai ter calculadora. Então, esse é o mecanismo de resolver sem o uso da calculadora. Você transforma essa divisão com decimal para uma divisão de números inteiros, que é mais fácil. O número vai aumentar, mas vai ficar simples de você resolver, tá? Então, quem pensa em fazer vestibular e vestibulinho, pense em estudar essa divisão, que é pouco, vocês pouco fazem essa divisão com o número decimal, tá? E para lembrar mesmo porque nos vestibulares e vestibulinhos não caem números muito grandes, geralmente caem números como este que o Leandro usou como exemplo. Agora, potenciação e radiciação usando as frações, tá? Então, tem uma potência que é 1 sobre 2 elevado ao cubo. Então, o que eu vou fazer? É bem simples. Se ele está elevado, essa é a minha base, 1 sobre 2, ele está elevado ao cubo. Eu vou repetir 3 vezes a minha base e multiplicar. Então, o que vai acontecer? A minha base era 1 sobre 2, repetir 3 vezes. Então, eu faço 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, deu 1/8. Não é nada difícil. Mas alguns alunos se assustam porque vê uma fração elevada a uma potência. Mas não é nada difícil. Eu vou multiplicar os números que estão em cima, coloco a minha resposta. Vou multiplicar os números que estão embaixo e coloco a minha resposta. E eu sempre tenho que lembrar que uma potenciação sempre se refere à multiplicação. E multiplicação do quê? De números iguais. Não é para você fazer 1 sobre 2 multiplicado por 3, tá? Outra coisa que eu tenho que lembrar para vocês é que se aqui em cima fosse o 0, em vez do 3, ia dar 1. Tá? Se for o 0, todo número elevado a 0, não importa, seja a fração, vai dar 1, tá? Tudo bem? No caso da minha radiciação, com o número fracionário, o que vai acontecer? Eu posso resolver. Primeiro eu resolvo a de cima. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Acontece algumas situações que eu acho que eu não coloquei aqui porque era mais... essa aula seria mais básica, que foi para o 7º ano. Acontece que pode ocorrer uma situação assim. Vamos pensar. De ter uma situação assim. Por exemplo, 200 sobre 2. Se eu tenho 200 aqui em cima e o 2 embaixo, eu não tenho raiz de 200 e não tenho raiz de 2. Mas se eu pegar esse 200 e dividir primeiro por 2, eu vou chegar no número 100. E a raiz de 100 é 10. Então, nessa situação de raiz, eu tenho que verificar qual é a minha melhor opção. Se primeiro eu faço a divisão e chego no número que tem raiz, ou se eu faço a raiz separadamente, porque o número que já está ali já tem raiz separada. Então, eu tenho duas opções de caminho de resposta. Então, eu posso optar, responder como eu fiz aqui, responder primeiro a raiz do número que está em cima e depois a raiz do número que está embaixo. Ou, se eu não tenho raiz de nenhum dos dois números, eu posso observar se quando eu faço a divisão desses números, chega aí um número que eu tenho raiz. Isso pode ocorrer. Então, quando for radiciação, eu presto atenção nisso. O que é mais conveniente para mim naquele momento? Resolver as raízes separadamente, uma de cada vez, ou primeiro fazer essa divisão, porque daí vai chegar numa raiz que tem exata. Então, você tem que ter essa análise primeiro, do que é mais interessante, do que é mais prático para mim nesse momento. Então, isso é na matemática em qualquer situação. Analisar o que é mais prático, mais viável para mim fazer na hora. Ficou clara a fração para vocês? Com potência e radiciação? Potenciação e radiciação? André, quer comentar alguma coisa disso? Porque eles não vê muito.
Só para lembrar que na radiciação, ela pode ficar mais fácil de acordo com o interesse que nós temos, tá? Então, como o Leandro falou, se vocês observem e é possível achar a raiz quadrada do número como 16, já vai achando. Se observar que não dá para achar a raiz quadrada, pode fazer a divisão, que muito provavelmente aí vai aparecer facilmente para achar a raiz quadrada. Então é isso, é para vocês relembrarem. Isso daqui é a revisão, é coisa que vocês deveriam já ter em mente, tá? Bem esclarecido. Agora, decimal. Potenciação e radiciação com decimal. É uma coisa que eu acho que vocês veem muito pouco, mas existe. E vocês têm que conhecer, tá? Eu acredito que na potenciação seja mais simples. A primeira potência, ela tá bem simples, tá? A primeira potência está bem simples, porque está 0,7 ao quadrado, que deu igual a 1,049. Nessa primeira situação, olha lá. Nessa primeira situação, se eu analisar bem, o que eu posso fazer? Se eu quiser, eu posso lá na calculadora, posso fazer do jeito mais empírico, mais difícil de fazer. Fazer 0,7 vezes 0,7. Eu vou chegar em 0,49. Tá? É só fazer 0,7 vezes 0,7 que eu chego na resposta exata. Agora, se eu observar também, eu percebi que o 7 ao quadrado é 49. Se eu já sei que 7 ao quadrado é 49, tá vendo? E eu tenho só o quê? Uma casa depois da vírgula. Tá? Então, o que acontece? Ó? Olha aqui. Eu coloquei o número 49, porque eu fiz 7 ao quadrado, que eu já sabia, já lembrava que 7 vezes 7 é 49. O que aconteceu? Aqui era uma casa depois da vírgula, dobrou a quantidade de casas depois da vírgula e mantive o zero, tá? Mas isso é uma questão que vocês talvez não observem. Então, se vocês quiserem, o método mais comum é fazer 0,7 vezes 0,7. Aqui também eu posso fazer 0,11 vezes 0,11. Mas, se eu já tenho um raciocínio melhor, eu posso lembrar que 11 vezes 11 dá 121. E que aqui tinha duas casas depois da vírgula. E vai dobrar a quantidade de casas depois da vírgula. Tá? Ó, 2, 4. Tudo bem? André, quer comentar da potenciação de decimal, que é pouco visto? Então, a potenciação é como o Leandro falou, vocês, essa dica de aproveitar só o número que está diferente de zero, ela é muito válida, e é o que geralmente aparece. Aí só não pode esquecer depois, no final, de contar as casas decimais. Lembrando que, se o expoente é 2, você vai ter 4 casas decimais. Agora, a minha raiz, eu vou observar essa situação aqui. Ó. Nessa situação, é raiz quadrada de 0,04 e aqui é raiz quadrada de 0,25, tá? Então, nesse primeiro caso aí, a minha raiz nesse caso aqui, raiz de 4 é 2. Então já ficou mais fácil. E aí o que eu prestei atenção? Aqui o índice é 2, então teria duas casas. Então aqui eu vou ter só uma casa depois da vírgula. Então eu acrescentei só um zero. Tá? Porque já tinha uma casa. Se aqui nesse caso também, ó, era duas casas depois da vírgula, mas é uma radiciação com índice 2. Então vai virar uma casa. Tá? Uma casa depois da vírgula. O que eu vou prestar atenção? Que nem aqui, ó, 5 vezes 5, 25. Ou eu posso fazer do jeito mais empírico, mais difícil, que é ficar tentando um aproximado.
Mas se eu olhar aqui, eu já sei que vai ser perto disso. Eu acho que vocês têm que tentar essa aproximação de verificar. Ah, se a raiz quadrada é de 0,04, o que vai acontecer? Vai ser 2. Vai ser algum 2 no sentido 0,2 alguma coisa. Tá? Como que eu cheguei nisso? Aqui tinha 2 casas depois da vírgula, mas era uma raiz. Se era uma raiz, eu tenho que lembrar da noção de raiz. Quando eu faço potência, o número vai aumentar. Quando eu faço radiciação, o número vai diminuir. É isso que aconteceu aqui em cima. Eu não fiz potência, não tinha uma casa depois da vírgula, aumentou para 2. Nesse caso, não tinha 2 casas depois da vírgula, aumentou para 4. Nesse caso, eu estou fazendo o contrário. Eu estou fazendo uma radiciação, então tem que diminuir. Aqui não tinha 2 casas depois da vírgula, então vai diminuir pela metade. Tá? Vai ficar uma casa depois da vírgula. E o número que chega, que multiplicado por ele mesmo, que chega no 4, é 2. O que eu posso fazer para confirmar depois? Só pegar 0,2 e multiplicar por 0,2. Aí eu confirmo se chega nesse número. Então, essencial, se você for tentar fazer por essa noção de lógica mais rápido, confirme depois. Só fazer a multiplicação 0,2 vezes 0,2 vai dar a resposta que está lá dentro da raiz? Se der, está correto. Se não der, é porque você pensou, a sua lógica não está correta. Então, é interessante confirmar depois. Nesse caso também, ó. Aqui, eu tinha 2 casas depois da vírgula. Tudo bem? E aí, como eu ia diminuir, ia para uma casa depois da vírgula. E foi para uma casa depois da vírgula. Aqui eu tinha 25, eu coloquei 5. Então ficou 0,5. O que eu faço novamente? Vou multiplicar 0,5 vezes 0,5 para confirmar se eu cheguei na resposta correta. Tá? Esse outro caso aqui é mais difícil. É uma raiz cúbica. Uma raiz cúbica de 0,027. E aí o que acontece? Raiz cúbica, 3 casas depois da vírgula. Tá? E aí eu tenho que achar um número que multiplique ele, por ele mesmo, que dê 27. O número básico, isso aqui eu acho que você já conhece. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Então eu sei que vai ter o número 3 para chegar no 27. Agora, como é uma raiz cúbica, eu tenho 3 casas depois da vírgula dentro da raiz. Então, para chegar lá, eu vou diminuir para uma casa. Quando era raiz quadrada, eu não diminuía para 2. Agora eu diminuí de 3 casas para uma. Se tivesse 6 casas, eu ia diminuir para 2. Tá? Então, é essa situação. Mas aí eu confirmo de novo para vocês. Eu tentei chegar pela lógica, mas depois eu me confirmo. Eu pego esse número aqui, 0,3, multiplico por ele e depois multiplico por ele de novo, para ver se chego na minha resposta correta. Então, eu vou tentar pela lógica para ficar muito mais fácil de eu chegar numa resposta e treinar essa minha lógica, mas depois eu confirmo fazendo essa multiplicação para ter certeza se eu cheguei na resposta correta. Tudo bem? Ou seria o jeito mais simples de vocês tentar. Ou ficar tentando é muito mais complicado. Ficar tentando aleatoriamente, tentar ficar observando os números e fazendo multiplicação uma de cada vez, você vai demorar muito tempo. Então tem que prestar atenção nessa lógica, tá? Pode falar, Andréia. Para que, assim, talvez uma dica também é que a potenciação, ela é o inverso da radiciação. Então, sempre lembrar disso. Vocês viram aqui que quando foi feita a potenciação, por exemplo, 0,11, o expoente dele era 2. Na resposta, ele ficou com 4 casas decimais, sendo que o 4 é o dobro de 2. Na radiciação, o exemplo da raiz quadrada do 0,25. O 0,25 tinha 2 casas decimais. Na resposta, ele vai ter apenas uma casa decimal. Então, vale lembrar que uma operação é o inverso da outra. Exatamente, isso mesmo.
Aqui a gente tem outros exemplos de fração com potenciação, olha lá. 4 terços elevado ao quadrado, daí eu faço 4 vezes 4, 16, 3 vezes 3, 9, olha lá. Aqui, 2 terços elevado ao cubo, então 2 elevado a 3 é 8, 3 elevado à terceira potência, ou ao cubo, vai dar 27, olha lá. É aquilo que eu falei, ó. Tá? E aqui, da minha radiação, olha lá. 25 sobre 64. Raiz quadrada de 25 sobre 64. Eu posso separar, mas não é necessário. Raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de 64 é 8. Ali embaixo, eu tenho uma raiz quadrada que eu fiz de uma outra forma para vocês. Tá vendo o que eu fiz ali? Raiz quadrada de 1,44. Então, é um número decimal, 1,44. O que eu posso fazer? Transformar esse decimal em fração. Às vezes é mais simples para mim. Como que eu fiz para transformar? Isso eu acho que vocês já deveriam saber. O que eu acrescentei? Acrescentei para o número embaixo dele, eu acrescentei o número 1. Era 2 números depois da vírgula, eu acrescentei 2 zeros. Se fosse 3 números, eu acrescentava 3 zeros. Se fosse 4 números, eu acrescentava 4 zeros. Sempre vai ser o número 1 e os zeros. Quantos zeros vai ter? Vai ser quantos números eu tenho depois da minha vírgula. Nesse caso, eu tinha 2 números depois da vírgula. Por isso ficou 144, porque eu tirei a vírgula. Quando eu tirei a vírgula, eu transformei isso em uma fração. Aquele caso que eu falei. Não falei para vocês que todo decimal tem uma fração correspondente? É desse jeito que eu faço a minha fração correspondente. 1,44, a minha fração correspondente é 144 sobre 100. Tá? 144 sobre 100. É uma das minhas frações correspondentes. O que eu fiz? Eu coloquei o 144. Quando eu tirei a vírgula, eu transformei isso em fração. Quem vai estar embaixo? Sempre eu vou colocar o número 1 para ficar mais fácil para vocês. E vou contar quantas casas eu tinha depois da vírgula e acrescentar em zeros. Nesse caso, era 2 casas depois da vírgula, porque tinha o 4 e o 4. Então, eu acrescentei 2 zeros lá embaixo. Aí eu consigo tirar. Eu consigo... 144, raiz de 144 é 12, desculpa. Raiz de 144 é 12 e raiz quadrada de 100 é 10. Eu fiz aquela simplificação que a gente faz. Eu dividi aí, no caso, por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Cheguei nessa minha fração. É uma fração imprópria também. Dava para continuar. Mas o que acontece? Se a minha resposta tiver em decimal, o que eu posso fazer? Porque eu cheguei nessa resposta. 6 sobre 5. 6 quintos. O que eu posso fazer? É só eu dividir. Eu divido 6 por 5, vai dar 1,2. Que é esse caso aqui. Por quê? Esse número 144 estaria mais difícil de eu fazer pela lógica. Se está mais difícil de eu fazer pela lógica, eu posso transformar ele em fração, tá? Eu posso transformar ele em fração. Como transformo em fração? Tiro a minha vírgula, coloco o traço de fração, embaixo, no numerador, no número de baixo, eu coloco o número 1, vejo quantas casas eu tenho depois da vírgula, nesse caso era 2, então eu acrescentei 2 zeros. Ficou a minha fração. Dessa minha fração, eu verifico se eu posso tirar as raízes ou se é melhor eu dividir para tirar uma raiz só, tá? Ficou clara a situação? Quer completar, Andréia? E responde no chat para mim, se vocês entenderam essa última parte agora. Sim, Leandro, tá claro. Só acrescentar para eles o seguinte, que a matemática, ela não tem uma sequência única, você vai resolvendo ela de acordo com aquilo que é mais fácil para você, o que você se lembra no momento. Aqui, a intenção é mostrar para vocês que tem diversos caminhos,
Porque às vezes vocês podem chegar a olhar lá 1,44 e achar que não tem a resposta, mas você faz a transformação do decimal para fração, aí você acha facilmente a resposta. Então vamos prosseguir. Espero que tenha ficado claro para vocês. E a gente tem algumas coisas ainda. Outras situações muito importantes. Multiplicação de potência e de radiciação. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma potência multiplicado por outra potência, tá? Então, nesse caso aqui 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quinta potência. Se, nessa situação, a base for a mesma, que nem nesse caso, a minha base é 2 e minha base é 2. Se a minha base, se e somente se a minha base for igual, eu vou somar os expoentes. Então, 5 mais 3 vai dar 8. Então, ficou 2 elevado à oitava potência. Por quê? Porque eu somei os expoentes. E eu somei e só posso somar os expoentes se essa base aqui for igual. No caso, é 2 e 2. Então, eu posso somar. 2 elevado à oitava potência deu 256, tá? Na minha multiplicação de raízes, não me importa se a raiz se ela é igual, se meu radicando, o número que está dentro, não me importa se ele é igual ou se ele é diferente. Eu consigo fazer essa multiplicação. Nesse caso, eu tinha raiz de 2 vezes raiz de 50. Eu não ia conseguir... a raiz de 2 é aquele número irracional muito grande. A raiz de 50 também vai ser outro número irracional que vai ser muito grande. Mas o que eu preferi fazer? Eu preferi multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 50. Ou seja, eu multipliquei os números que estão dentro. Meu radicando. 2 vezes 50 vai dar 100. E a raiz de 100 eu sei. A raiz de 100 é 10. Tá? Voltou naquilo que a Andréia falou. Eu vou decidir qual é o caminho melhor e mais adequado para mim naquele momento que eu preciso. Eu queria saber quanto que era isso. Exemplo, raiz de 2 vezes raiz de 50. Eu queria saber quanto que ia dar. Se eu resolvesse a raiz de 2, ia dar um número imenso. Resolvesse a raiz de 50, um número imenso. Para depois multiplicar, a minha conta seria muito grande e muito mais complicada do que eu pegar e fazer 2 vezes 50, que deu 100, e a raiz de 100 eu sei que é 10, que é bem mais simples. Não é isso, Andréia? Exatamente. Posição da borboletinha. Divisão de potenciação e radiação. Então, nesse caso aqui, eu tenho, quando eu falo de potência, tem que ser a mesma base. Nesse caso, a minha base é 3 e é 3. E eu estou dividindo essas duas potências. Estou dividindo 3 elevado à quinta potência dividido por 3 elevado à oitava potência. Na multiplicação, eu somei os expoentes. Na subtração, na multiplicação, eu vou subtrair os expoentes. Olha lá a lógica. Quando eu multiplico, aumenta. Quando eu multiplico, vai aumentar. Então, a operação que também aumenta é a adição. No caso da divisão, quando eu vou dividir, vai diminuir. Por isso que eu vou usar a subtração, que também diminui. Então, eu fiz lá 5 menos 8. Eu tinha 5 e devia 8, ficou menos 3. Tá? 3 elevado a menos 3, se vocês não lembram de expoente negativo, já deveria saber. Toda vez que eu tenho expoente negativo, eu sei que minha resposta será uma fração. E onde o numerador, o número que está em cima, sempre vai ser o número 1. Então, aqui em cima sempre vai ser o número 1. E o número que vai estar embaixo, que a gente chama de denominador, sempre será a resposta da minha potência sem o negativo. Então, 3 elevado ao cubo é 27, porque 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Então, a minha resposta da fração da potência negativa sempre vai ser uma fração. Neste caso, é 1 sobre 27 avos. Por quê? Porque o número 1 sempre vai estar em cima e embaixo vai estar a resposta dessa minha potência sem o negativo. Quer falar disso, André? Porque aí tem bastante coisa junto, né? E isso daqui, o que vocês precisam entender? Que quando o expoente for negativo, ele se refere a um número pequeno.
Então, qual que é a regra? Você até pode fazer a expressão 3 elevado ao cubo, que daria o 27, mas não pode ser a resposta 27, porque o expoente aqui é o negativo. Então, aí você lembra e, ao final, a gente pode dizer que inverte o número, transformando na fração 1/27. E no segundo caso, que é a radiciação, como, por exemplo, eu estou dividindo a raiz cúbica de 128, eu só posso dividir pela raiz cúbica de 2. Aí eu vejo, se o 128 é um número divisível por 2, eu faço a divisão e obtenho 64. Aí alguém pode pensar assim, mas a raiz cúbica é de 64, como que eu vou fazer para resolver isso? Ou eu penso, por tentativa e erro, que número multiplicado por ele mesmo dá o 64, ou quando eu não conseguir fazer essa tentativa em erro, nós podemos usar aquilo que foi usado lá no comecinho das aulas, a decomposição em fatores primos, porque aí você também vai chegar na mesma resposta. Então, essa situação aqui de baixo, eu tenho que prestar atenção no índice. Tá vendo que o índice é 3 e o índice é 3. Se o índice for diferente, eu não posso fazer essa divisão. Só faço a divisão se o índice for o mesmo. A multiplicação é a mesma coisa. Eu acho que eu esqueci de falar. Aqui não tem nada, é 2. E aqui não tem nada, é 2. O índice é igual. Para fazer multiplicação e divisão de raiz, o índice tem que ser igual. Quem é o índice? O número que está aqui do lado. Tá? Nesse caso é 3 e nesse caso é 3. Nesse caso não tem nada e não tem nada. Quando não tem nada, é 2, tá? Aí eu fiz o quê? Eu verifiquei que o índice é igual. Verifiquei que esse índice é igual, aí eu fiz a divisão. Por quê? Por que eu resolvi fazer a divisão? Porque eu não consigo achar raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é aquele número, 1,4142 é muito grande. Então eu preferi escolher fazer a divisão disso. Então eu peguei 128 e dividi por 2. Dá uma divisão exata, deu 64. Esse número 64 está na raiz cúbica. Quando eu falo de raiz cúbica, eu falo de um número multiplicado por ele, que depois eu multiplico por ele de novo. Então serão 3 números iguais que multiplicam entre si. Nesse caso é o 4, porque 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4 vai dar 64, tá? Então tem que ser 3 vezes o mesmo número e eu multiplico eles entre si, que foi 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, que deu a resposta que está lá dentro, tá? Prosseguindo, eu acho que ficou claro, a gente tem que prosseguir, porque já está ficando bem tarde, né? Eu tenho mais coisas, mas eu não sei se eu vou passar. Eu acho que é as últimas já. Situação, problemas com números racionais. Numa empresa, 1/3 dos empregados corresponde a homem. Entre os homens, 3/3 deles usam óculos. Qual a fração dos empregados da empresa que corresponde a homens que usam óculos, tá? Então, o que eu ia fazer? Vou passar mais rápido. Olha lá. Eu ia fazer essa multiplicação. Numa empresa, 1/3 dos empregados corresponde a homem. Entre os homens, 3/3 deles usam óculos. Então, eu faço a multiplicação de frações. Por quê? 1/3 são homens. Desses homens, uma parte deles usam óculos. E eu quero saber que parte deles usam óculos. Então, eu fiz a multiplicação de 1/3, que é a quantidade de homens que tem nessa empresa, por 3/5, que é a quantidade de homens que usam óculos. Então, eu fiz a multiplicação deles. Multiplicação é bem simples para vocês. 1 vezes 3 vai dar 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Consigo simplificar. Por quê? Porque o número 3 eu tenho no 3, só na tabuada do 3 e do 1, porque ele é primo, mas eu tenho o número 15 na tabuada do 3. Então, o que vai acontecer? 3 dividido por 3 vai dar 1, 15 dividido por 3 vai dar 5. Então, é 1/5. A minha resposta é 1/5. A minha resposta é 1/5. Tá. Chegamos à resposta final, mas eu vou completar. Então, cadê? Continua. Tá. 1/5 dos homens usam óculos nessa empresa. Mas este número 1/5 tem representação em decimal e logo, por consequente, tem representação em porcentagem. Então, 1/5 dos homens usam óculos. Se eu quisesse representar isso em decimal, como que eu representaria? Resolvam aí como que fica 1/5 em decimal.
Responde para mim no chat. Quanto que fica esse 1/5? 1/5 de homens usam óculos na empresa. Se eu respondesse isso em decimal, quanto que ficaria? Gente, acorde o chat para a gente terminar. Espero terminar no meio-dia, se vocês ajudarem. 0,2, Ana Júlia, tá correta. Agora, avançando. Quanto que isso ficaria em porcentagem? Quanto que isso fica em porcentagem? Vocês lembram como transforma um decimal em porcentagem? Para transformar um número decimal em porcentagem, que é esse caso aí, eu vou multiplicar por 100. Se eu multiplicar 0,2%, quanto que vai dar? Não, Annalise. Multiplica por 100 para você ver. Não, Dandara. Multiplica por 100. Exatamente, Ana Júlia. Nossa, a gente chegou agora. Então, eu tenho 20%. Então, a minha resposta, 1/5 dos homens usam óculos, poderia ser substituída por 20% dos homens usam óculos nessa empresa. Eu posso representar em fração ou posso representar em porcentagem. Da minha fração, eu consigo chegar na minha porcentagem. E é sempre multiplicando por 100. Eu pego o decimal e multiplico por 100, tá? Tudo bem? Quer comentar alguma coisa, Andréia? Sim, para ajudar a lembrar disso, o 0,2 ele só tem uma casa decimal, então ele é décimo. A porcentagem sempre vai ter duas casas decimais, porque a porcentagem é uma divisão por 100. Lembra lá no início que a gente fazia? Então, é só acrescentar um zero aqui na frente do 0,2, que aí fica 0,20. Aí você já recorre que é 20%. Ok, vamos lá. Dona Beth tem 5 metros e meio de tecido para fazer aventais. Ela gasta meio metro de tecido em cada avental, não é casa, tá? Desculpa, em cada avental. Quantos aventais conseguirá fazer com a quantidade de tecido que possui? Que conta eu vou fazer? Multiplicação, divisão, adição, subtração. Que conta vocês acham que eu vou fazer? Que conta vocês acham que eu vou fazer? Multiplicação, divisão, adição, subtração. Vamos lá, gente. Precisamos terminar. Respondam para mim, por favor. Não, Ana Júlia, não é multiplicação. Presta atenção no coisa. Ela tem uma quantidade de tecido e ela quer dividir meio metro para cada. Ela quer dividir meio metro para cada avental. Ela vai usar meio metro em cada avental. Ela tem que distribuir esse meio metro. Exatamente, Dandara. E a resposta, né, gente? Eu ajudei vocês. Então, vamos lá. Eu vou fazer a divisão. Então, eu vou pegar 5 metros e meio dividido por meio metro. O que eu vou ter que fazer para fazer essa divisão? Por quê? Eu tenho um número misto aqui. É complicadíssimo usar número misto para fazer essa divisão. Então, eu vou voltar ele na minha fração imprópria. Então, ele está no número misto, eu vou voltar para a minha fração imprópria. Como eu faço para voltar na minha fração imprópria? Eu vou fazer o quê? Eu usei 5 inteiros. O que isso significa 5 inteiros? Significa que eu usei 5 pedaços. Eu tenho esse tecido dividido pela metade. Metade. Tá? 2 partes. Se eu usei 5, eu usei 2 partes, mais 2 partes, mais 2 partes, mais 2 partes, mais 2 partes. Usei o quê? 2, 4, 6, 8, 10 partes. Por quê? Porque o inteiro não foi dividido em 2. Acompanha comigo e vê se vocês entendem. Cada inteiro, se eu tenho 5 inteiros, cada inteiro é dividido em 2 partes.
Se cada inteiro é dividido em duas partes, quando eu tenho 5 inteiros, eu tenho 10 partes. Entenderam isso? Eu multipliquei o 5 por 2. Eu multipliquei esse 5. Eu multipliquei esse 5 por esse 2. Por quê? Porque cada inteiro foi dividido em duas partes. Então, se eu usar um inteiro, eu estou usando duas partes. Se eu usar 5 inteiros, eu estou usando 10 partes. Ficou claro para vocês? A gente responde para mim continuar. Tá. Então, ficou claro. Um metro foi dividido em duas partes. Então, se eu estou usando 5 metros, eu dividindo em duas partes, eu tenho 10 partes no total. Com mais um que está aqui, ó. Tá vendo? Com mais um que está aqui. Aí ficou 11. 11 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Eu vou fazer essa divisão. Para fazer essa divisão, eu vou copiar a minha primeira, 11 sobre 2, inverter para a multiplicação e inverter a segunda, que era 1 sobre 2, ficou 2 sobre 1. Agora eu multiplico 11 vezes 2, 22. 1 vezes 2, 2. 22 dividido por 2 deu 11. Então, ela vai conseguir fazer 11 aventais. Tudo bem? Ela vai conseguir 11 aventais. Deixa eu ver, tem mais. Tem mais. Olha lá. André, quer comentar aquela lá? Só para dizer assim para eles que às vezes o que confunde se é multiplicação ou divisão é o número estar na forma mista, 5 inteiros e 1 meio, e na fração meio. Se eles têm dificuldade para saber se é multiplicação ou divisão, esquece o número dessa maneira, coloca outro valor qualquer aí que fica mais fácil para vocês saberem que é a divisão. E depois, é claro, faz a conta com a fração e o número misto que está ali. Agora, 1/4 tem um formato quadrado, então tem um formato quadrado, sua área é de 0,25 centímetros quadrados. Qual é o tamanho em centímetro do lado? Então, a gente tem um quadrado, então a gente sabe que a área do quadrado é a área igual L ao quadrado. Essa é a minha área. Eu sei a área não é 0,25, e quando eu faço L ao quadrado, eu não tenho o valor da minha área. Agora, eu quero saber o valor do lado, não do lado ao quadrado. Então, eu passei esse ao quadrado para o lado de cá. Quando eu passei a potenciação para o outro lado, virou uma radiciação. Então, virou uma raiz quadrada. Vocês já sabem fazer isso, hein? Já ensinei vocês bastante. Então, aqui era uma potência, L ao quadrado. Quando eu verti do outro lado sinal de igual, eu transformei em uma radiciação, que é a operação oposta, a operação inversa. Aí, a raiz quadrada de 0,25 a gente já sabia. É 0,5, tá? Raiz quadrada de 0,25 é 0,5. A gente já sabia, porque eu já resolvi lá do outro lado, tá? Então, a medida do lado é de 0,5 centímetros. Outra coisa que vocês têm que prestar atenção. Quando eu falo de área, sempre vai vir centímetros ao quadrado, metros ao quadrado, quilômetros ao quadrado. Quando eu falo do lado, quando eu falo de comprimento, vai vir só centímetros. Então, toda vez que tiver ao quadrado, centímetros ao quadrado, metros ao quadrado, quilômetros ao quadrado, milímetros ao quadrado, eu estou falando de área, comprimento de superfície, toda a superfície, o que eu preenchi de piso, o que eu preenchi, o que eu pintei. Então, é superfície, tá? Acho que esse é o último, gente. Vamos lá. Numa lanchonete, um suco de laranja pequeno custa 300 ml e é vendido por R$ 3,30. E um suco grande de 500 ml por R$ 4,70. Tá? Supondo que os preços são proporcionais às quantidades do líquido no copo, calcule. Quanto custa 100 ml de cada suco de laranja se for comprado o suco pequeno? Quanto custa cada 100 ml de suco de laranja se for comprado o suco grande? C. E qual o melhor custo-benefício? Então, vamos lá. Para mim saber o custo de cada 100 ml, eu vou pegar o preço, olha lá, doar o preço de R$ 3,30 e dividir por 3. Por quê? Dividir ele em 3 partes.
Se eu dividir em 3 partes, quer dizer, 100 ml para cada parte, tá? Então, eu dividi 3,30 por 3, deu 1,10. Então, a cada 100 ml eu pago R$1,10. Se eu comprar 200 ml, eu vou pagar R$2,20. Se eu comprar 3, R$3,30. Tá? Ficou claro para vocês? Respondem aí. No meu suco, no outro suco, eu pago R$4,70 por 500 ml. Por isso que eu coloquei 5. Que eu vou dividir em 5 partes iguais. Se eu dividir R$4,70 por 5, vai dar 0,94, ou seja, 94 centavos. Então, se eu comprar o suco de 300 ml, eu vou pagar R$1,10 a cada 100 ml. Se eu comprar o suco de 500 ml, eu vou pagar 94 centavos a cada 100 ml. Qual que é o melhor custo-benefício? Responde para mim. Responde que essa é a última para encerrar, gente. Aproveita. É a última. Força que é a última. Dandara, Ana Alice, Ana Júlia, por favor, vocês estão aí? Vocês ainda estão aí? O suco grande. Exatamente, Ana Júlia. Então, o melhor custo-benefício é comprar um suco de 500 ml. Por quê? Porque a cada 100 ml eu pago menos. Ficou clara a conta também, para a gente encerrar? Que eu peguei o valor do suco e dividi por 3 partes, que é 100 ml cada parte, e o outro eu dividi por 5 partes, porque 100 ml dividido por 5... Desculpa, 500 ml dividido por 5 dá 100 ml, tá? Então, era isso que a gente tinha por hoje. Revisão de 7º ano. Revisão, na verdade, misturado de 5º, 6º e 7º. Tinha muito, porque para o 7º já era um pouco de revisão. Então, era uma revisão. E eu usei o livro didático para consultar. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham recapitulado tudo que a gente viu, porque são assuntos recorrentes que a gente vai usar sempre, por isso que está aqui calhado nessa revisão, e as próximas aulas também serão de revisão de muito conteúdo, para vocês fixarem e não esquecerem esses conteúdos que precisam para seguir para frente, tá? Então, tenha um bom dia e obrigado por participar. Tchau para vocês. André, se quiser falar alguma coisa. Muito obrigada pela participação de vocês, espero que tenha ficado clara a situação e tenham uma boa tarde e continuem se dedicando aos estudos.